Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aqueles que negam a possibilidade de tais operações no que chamamos de plano astral deveriam pelo menos tentar apresentar uma hipótese mais razoável do que a nossa. Fatos são coisas inatacáveis, e temos aqui uma massa de fatos provando a existência de atividade consciente em um plano suprafísico, como visão sem olhos, audição sem ouvidos, obtenção de conhecimento sem um aparato físico. Na falta de qualquer outra explicação, a hipótese teosófica mantém sua predominância. Há uma outra classe de fatos, a de aparições etéricas ou astrais, seja de pessoas vivas ou mortas, espectros, aparições, duplos, fantasmas, etc., etc. É claro que a pessoa onisciente do final do século XIX suspiraria com desdém superior diante da menção de tais superstições tolas. Mas suspiros não anulam os fatos, e é uma questão de evidência. O peso da evidência está enormemente do lado de tais aparições, e em todas as eras do mundo o testemunho humano tem autenticado sua realidade. O pesquisador que requerer as provas de que falei pode bem colocar-se a trabalhar para reunir evidência de primeira mão sobre este assunto. É claro que se ele tiver medo de ser ridicularizado, seria melhor deixar o assunto em paz. Mas se for robusto o bastante para enfrentar o ridículo da pessoa que se acha superior, ele se assombrará com a evidência que reunir de pessoas que entraram elas mesmas em contato pessoal com formas astrais. Ilusões, alucinações, dirá tal pessoa superior. Mas interjeições não comprovam nada. As ilusões de que a vasta maioria da humanidade dá testemunho são pelo menos dignas de estudo, se ao testemunho humano for dado algum crédito. Deve haver algo que dá margem a esta unanimidade de testemunho em todas as épocas do mundo, testemunho que é encontrado hoje entre pessoas civilizadas, no meio de estradas de ferro e luzes elétricas, assim como entre raças bárbaras. O testemunho de milhões de espíritas sobre a realidade das formas etéricas e astrais não pode ser deixada fora de consideração. Quando todos os casos de fraude e impostura forem descontados, permanecem fenômenos que não podem ser considerados fraudulentos e que podem ser examinados por quaisquer pessoas que cuidarem de dar tempo e trabalho para investigar. Não há necessidade alguma de empregar-se um médium profissional. Uns poucos amigos bem conhecidos entre si podem levar a cabo sua investigação juntos. E não é demais dizer que meia dúzia de pessoas, com um pouco de paciência e perseverança, podem convencer-se da existência de forças e inteligências outras que não as do plano físico. Há perigo nesta pesquisa para naturezas emotivas, nervosas e facilmente influenciáveis, e seria bom não levar a investigação muito longe pelas razões dadas antes. Mas não há maneira mais rápida de quebrar a descrença na existência de algo além do plano físico do que tentar uns poucos experimentos, e vale a pena correr algum risco a fim de realizar esta quebra.
Estas são apenas sugestões sobre linhas que o pesquisador poderá seguir, de modo a convencer-se de que há um estado de consciência tal como o que rotulamos de astral. Quando ele tiver coletado evidências suficientes para tornarem este estado provável para ele, será tempo de pôr-se no caminho do estudo sério. Para uma investigação verdadeira do plano astral, o estudante deve desenvolver em si os sentidos necessários, e para tornar este conhecimento disponível enquanto ele estiver no corpo, ele deve aprender a transferir sua consciência ao plano astral sem perder contato com o organismo físico, de modo que possa imprimir no cérebro físico o conhecimento adquirido durante suas viagens astrais. Mas, para isso, ele precisará ser não apenas um mero pesquisador, mas um estudante, e ele precisará da ajuda e orientação de um instrutor. Sobre encontrar este instrutor, quando o discípulo estiver pronto, o mestre sempre estará lá. Provas adicionais da existência do plano astral na época presente são encontradas mais facilmente no estudo dos fenômenos mesméricos e hipnóticos. E aqui, antes de passarmos a eles, sou obrigada a dar uma palavra de advertência. O uso do mesmerismo e do hipnotismo é rodeado de perigo. A publicidade que existe para todas as descobertas científicas do Ocidente disseminou amplamente conhecimento que coloca ao alcance daqueles dispostos criminalmente poderes do mais terrível caráter, que podem ser usados com propósitos os mais daninhos. Nenhum homem ou mulher bons usará estes poderes se descobrir que os possui, exceto quando ele os usar puramente para serviço humano, sem fins pessoais em vista, e quando ele estiver bem seguro de que não estará, por seu intermédio, usurpando o controle sobre a vontade e ações de outro ser humano. Infelizmente, o uso destas forças está tão aberto ao mal quanto ao bom, e podem ser e estão sendo usados para os fins mais nefastos. Em vista destes novos perigos ameaçando indivíduos e sociedade, cada um faria melhor reforçando os hábitos de autocontrole e de concentração de pensamento e vontade, de modo a encorajar uma atitude mental positiva como oposta à negativa, e assim opondo uma resistência constante a todas as influências vindas de fora. Nossos indolentes hábitos de pensamento, nossa falta de propósito nítido e consciente, deixam-nos abertos aos ataques dos hipnotizadores mal intencionados, e que este é um perigo real e não fantasioso o tem sido provado por casos que levaram as vítimas para debaixo da lei criminal. Pode ser esperado que logo estas mais práticas hipnóticas possam ser enquadradas no Código Penal. Estando assim em atitude de cuidado e autodefesa, poderemos estudar, embora com precaução, as experiências tornadas públicas ao mundo em nossa busca de provas preliminares da existência do plano astral. Pois aqui a ciência ocidental está na iminência de descobrir alguns desses poderes de que tanto têm falado os teosofistas, e temos o direito de usar em justificação de nossos ensinamentos todos os fatos com que a ciência puder nos suprir. Mas uma das mais importantes classes destes fatos é a dos pensamentos tornados visíveis como formas. Uma pessoa hipnotizada, depois de ser desperta do transe e estando aparentemente em posse normal de seus sentidos, pode ser feita ver quaisquer formas concebidas pelo hipnotizador. Nenhuma palavra precisa ser dita, nenhum toque feito. É suficiente que o hipnotizador
imagine claramente para si mesmo alguma ideia, e aquela ideia se torna um objeto visível e tangível para a pessoa sob seu controle. Este experimento pode ser tentado de várias maneiras. Enquanto o paciente está em transe, pode ser usado uma sugestão, isto é, o operador pode lhe dizer que há uma ave em seu joelho e quando despertar de seu transe, ela verá o pássaro e tocará nele. Ou que ele tem uma lâmpada entre suas mãos e, ao despertar, ele pressionará suas mãos contra ela, sentindo a resistência no ar vazio. Relatos destes experimentos podem ser lidos em Richet ou em Binet e Ferret. Resultados similares podem ser obtidos sem sugestão por pura concentração do pensamento. Eu vi um paciente obrigado a retirar deste modo um anel do dedo de uma pessoa, sem haver sido falada palavra ou feito qualquer toque entre o hipnotizador e o hipnotizado. A literatura sobre mesmerismo e hipnotismo em inglês, francês e alemão agora já é muito extensa e está aberta a qualquer um. Pode ser desejada a evidência desta criação de formas pelo pensamento e vontade, formas que no plano astral são reais e objetivas. O mesmerismo e o hipnotismo deixam a inteligência livre neste plano e ela opera, portanto, sem o impedimento normalmente imposto pelo aparato físico. Ela pode ver e ouvir naquele plano e vê pensamentos como sendo coisas. Aqui também, para estudo real, é necessário aprender como transferir a consciência, mas retendo o domínio do organismo físico. Mas para uma investigação preliminar, será bastante estudar outros cuja consciência é artificialmente liberada sem sua própria vontade. Esta realidade das imagens de pensamento em um plano suprafísico é um fato da maior importância, especialmente no que toca à reencarnação, mas é suficiente aqui apontá-la como um dos fatos que vão demonstrar a probabilidade prima facie da existência de tal plano. Uma outra classe de fatos que merece estudo é aquela que inclui o fenômeno da transmissão de pensamento, e aqui chegamos aos níveis inferiores do plano mental ou manásico. Já existe um vasto número de experiências interessantes sobre este tópico e a possibilidade da transmissão de pensamento de cérebro a cérebro sem o uso de palavras ou de qualquer outro meio de comunicação física comum está à beira da aceitação geral. E dois indivíduos dotados de paciência podem convencer a si mesmos desta possibilidade se cuidarem de devotar ao esforço tempo e perseverança suficientes. Deixemos que combinem em dedicar, digamos, 10 minutos diários à sua experiência e fixando o tempo que cada um isole-se, evitando interrupções de qualquer tipo. Que um seja o projetor de pensamento e o outro o receptor. E é seguro alternar estas posições a fim de evitar o risco de um se tornar permanentemente anormalmente passivo. Que o projetor de pensamento se concentre em um pensamento definido e na vontade de impressioná-lo em seu amigo. Nenhuma ideia senão esta deve entrar em sua mente. Seu pensamento deve ser concentrado em uma só coisa, unidirecionado. O receptor do pensamento, por outro lado, deve deixar sua mente em branco e deve meramente perceber os pensamentos que entram nela. Ele os deve anotar à medida em que aparecem, sendo o seu único cuidado o de permanecer passivo para nada rejeitar, nem encorajar nada. O projetor do pensamento, por sua vez, deveria manter um registro das ideias que tenta enviar, e ao fim de 6 meses, os 2 registros serão comparados. A menos que as pessoas sejam anormalmente deficientes em pensamento e vontade,
algum poder de comunicação àquela altura se terá estabelecido entre elas. E se forem ao menos sensitivas, provavelmente também deverão ter desenvolvido o poder de verem-se mutuamente na luz astral. Pode ser objetado que um experimento como este seria cansativo e monótono. Concordo. Todas as investigações em primeira mão sobre as leis e forças naturais são cansativas e monótonas. Este é o porquê de quase todo mundo preferir conhecimento de segunda mão ao de primeira. A sublime paciência do investigador é um dos dons mais raros. Darwin era capaz de realizar um experimento aparentemente trivial centenas de vezes a fim de substanciar um pequeno fato. Os domínios suprassensoriais certamente não requerem para sua conquista menos paciência e menos esforço do que os sensórios. A impaciência jamais conseguiu qualquer coisa na pesquisa da natureza, e o futuro estudante deve, desde o início, mostrar a perseverança incansável que pode morrer, mas nunca relaxará em seu objetivo. Finalmente, deixe-me aconselhar o pesquisador a manter seus olhos abertos para novas descobertas, especialmente nas ciências da eletricidade, física e química. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.